Nem sempre é preciso falar para deixar uma mensagem. Há sinais que falam por nós, uma cor, um gesto, um objeto, e é sobre estes embaixadores silenciosos que vamos falar neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos, ou seja, quando a comunicação acontece mesmo em silêncio. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Neste episódio o tema parece assim subtil, mas na verdade é essencial. São os embaixadores silenciosos. São elementos que representam uma marca, uma organização ou até uma cultura sem pronunciar uma única palavra. Podem ser cores, cheiros, gestos, embalagens ou detalhes de design que traduzem valores e intenções. São comunicações não verbais que trabalham em segundo plano, ali meio que subliminares, mas que constroem percepções, confiança e memória. E então vamos perceber o que são, por que funcionam e como podem ser aplicados aqui de uma forma estratégica. Temos um bocadinho de teoria, mas também com muitos exemplos práticos. Então, vamos a isso. O termo embaixadores silenciosos pode até soar aqui um bocadinho poético, mas tem na verdade uma base muito sólida. São tudo, ou melhor, é tudo o que comunica por nós mesmo quando não estamos presentes. Nós, marcas pessoais, empresas, enfim, tudo. Na prática, é o logotipo bem desenhado que fala de confiança, a textura de uma embalagem que sugere qualidade ou o modo como um espaço é iluminado e transmite acolhimento. Isto são aqui alguns exemplos. Até o comportamento dos colaboradores pode ser um embaixador silencioso quando tem ali, consegue representar uma série de valores da organização e da marca que representa. Em termos teóricos, há três lentes principais que ajudam a compreender aqui este fenómeno dos embaixadores silenciosos. O primeiro é a semiótica. O que é isto? É a ciência dos signos. Cada cor, forma ou material é um significante que invoca aqui um significado. Por exemplo, o branco pode sugerir pureza, o dourado, exclusividade, o papel reciclado, sustentabilidade. Conseguem perceber aqui com estes exemplos? O segundo, a tal segunda lente, tem que ver com a teoria dos sinais. Então, um bom sinal transmite informação de forma credível, sem precisar de explicações. Por exemplo, uma marca que investe em design consistente está a sinalizar profissionalismo e estabilidade. O terceiro, ou a terceira lente, tem que ver com a psicologia cognitiva, que é o cérebro prefere o que é coerente, simples e familiar. É por isso que algumas marcas parecem confiáveis logo à primeira vista, e não é magia, é mesmo uma espécie de fluidez cognitiva. Então, tudo comunica, até o silêncio. Então, os embaixadores silenciosos funcionam porque ativam associações mentais e emocionais. Ou seja, quando alguém entra num espaço, para termos aqui um exemplo, ou segura um produto, o nosso cérebro processa centenas de estímulos e cria quase instantaneamente uma impressão. E esta impressão resulta de microsinais que são coerentes, desde o ambiente, o som, a linguagem visual, a textura. Então, imagine, por exemplo, um museu de paredes brancas com iluminação suave, o som ambiente é discreto. Isto o que é que transmite? Transmite serenidade, foco, respeito pela arte, sim, certo? Mas vamos agora pensar numa coisa completamente diferente. Um café de bairro, por exemplo, com cores quentes, com madeira, com música jazz, transmite proximidade, conforto e descontração. São conceitos completamente diferentes. Portanto, e nada disto é dito em palavras. Mas tudo é comunicação, porque tudo gera percepção, tudo gera sinais e tudo estimula sentimentos e percepções. E o mesmo acontece a nível cultural. Vamos pensar, por exemplo, um azulejo português, um copo de vinho de Porto ou uma peça de design nacional. São, cada um à sua maneira, embaixadores silenciosos de Portugal. Conseguem perceber aqui através deste exemplo? Então,
Podemos organizar aqui os embaixadores silenciosos em 4 grandes categorias. A primeira é a visual, já falámos sobre ela, logotipos, cores, tipografia, uniformes, arquitetura, portanto são aqui uma face mais imediata da comunicação. A segunda é o material e sensorial, portanto a textura de um cartão, o aroma de uma loja, o som de um produto a abrir, são elementos que falam diretamente também às emoções. A terceira tem que ver com o comportamental e com o ritual, ou seja, o modo como se atende um cliente, como se serve um café, como se embala um produto. São gestos que se transformam também eles em símbolos. E a quarta é a cultural e a simbólica, são as tradições, o património, a arte, a gastronomia, o design, ou seja, tudo o que representa uma identidade coletiva, um conjunto de alguma forma de pessoas, de cultura, de postura, enfim, do ponto de vista aqui mais estratégico, estes elementos são eficazes quando seguem 3 princípios fundamentais. Primeiro, a coerência, ou seja, todos os sinais devem contar a mesma história, certo? Sob pena aqui de dispersarmos aqui as ideias e não é isso que pretendemos. O segundo fator tem que ver então com a tal autenticidade, um sinal falso é rapidamente desmascarado e portanto temos que ser aqui o quê? Verdadeiros neste conjunto de sinais que estamos aqui a dar. E depois a qualidade e a utilidade, ou seja, um objeto útil é relevante, é usado, é lembrado e é partilhado. Isto também, obviamente, aqui extremamente importante. E, portanto, o melhor embaixador silencioso é aquele que vive naturalmente no cotidiano, de uma forma natural, de uma forma ali subliminar e não aquele que tenta impor-se, que tenta ali quase que falar em demasia, passo aqui a expressão, e é a informalidade. Portanto, apesar de discretos, estes sinais podem e devem ser avaliados e a observação direta é um bom ponto de partida. Como reagem as pessoas a um espaço, a um produto ou a um serviço? Ou podem ainda ser, por exemplo, usados indicadores indiretos, como por exemplo a taxa de resposta, o número de fotografias partilhadas nas redes sociais, a frequência com que um determinado símbolo é associado à marca. Portanto, há aqui várias pistas que nós podemos interpretar sobre a percepção que estes embaixadores silenciosos têm sobre a nossa marca, seja uma marca corporativa ou uma marca pessoal, e portanto há uma espécie também aqui de auditorias de consistência, ou seja, verificarmos se a promessa de comunicação é coerente com o que é mostrado, com o que é dito, com o que é vivido e mais do que isso, com aquilo que é realmente percepcionado pelas pessoas que de alguma forma contactam com estas marcas. E, portanto, quando todos os sinais se alinham, cria-se então a tal identidade viva e é uma experiência mesmo integrada e esses embaixadores estão a cumprir na perfeição aquele que é o seu papel. Portanto, no fundo, os embaixadores silenciosos recordam algo essencial, que comunicar não é apenas falar, como víamos no início, é alinhar o que se mostra, o que se faz e o que se é. Portanto, as palavras podem convencer, mas são os sinais consistentes que constroem o quê? A confiança. E, portanto, da próxima vez que entrar num espaço, abrir uma embalagem ou usar um produto, observe os detalhes e eles estão, obviamente, a dizer-lhe algo mesmo em total silêncio. E, portanto, é comunicar que nos entendemos, sim, mas é também em silêncio que nos compreendemos melhor e estes embaixadores silenciosos podem ser muito úteis na estratégia de comunicação das marcas corporativas e das marcas pessoais se forem bem alinhados e aqui bem trabalhados, como vimos aqui numa série de fatores e de itens. Espero que este episódio tenha feito pensar sobre este tema e se considera que ele pode ser útil a alguém, partilhe. Obrigada e até breve. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!